E a gente vai falar agora sobre os cuidados que devemos ter com os animais de estimação. Fundamental responsabilidade que nós temos e essa atenção que nós devemos ter, devemos dedicar a eles é fundamental. Se temos a proposta, somos donos, é preciso que tenhamos responsabilidade no cuidado deles. Infelizmente, diante de muitos fatores, a obesidade também atinge os animais de estimação. Estudos revelam que cerca de 40% dos cães levados às clínicas veterinárias sofrem da obesidade, uma doença que atinge os seres humanos em grande proporção e que vem também atingindo em grande proporção também os animais, como nós acabamos de relatar. Estamos recebendo aqui no nosso programa a veterinária Marcela Tubini para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Marcela, muito obrigada pela presença. Imagina, bom dia. Bom dia. Queria começar falando sobre a questão da obesidade. Qual seria o principal fator desencadeante da obesidade nos animais de estimação? Então, a obesidade, como nos humanos, o principal fator que desencadeia é a má alimentação. O proprietário, hoje em dia, ele tenta humanizar o animal. Desta forma, para ele demonstrar o carinho que ele sente para o animal, ele dá alimento em grande quantidade. Tem estudos que comprovam que a pessoa, quando ela fornece o alimento, ela libera endorfina, que é o hormônio do prazer. E ela fica feliz de estar fornecendo o alimento para o animal. Mesmo quando esse animal não está precisando não daquele precisa, alimento. mas a pessoa se sente bem de fornecer o alimento para o animal. Certo. Então, a gente percebe que é muito uma relação do dono, a postura que ele vai ter com relação ao animalzinho. Isso, é a postura dele. Agora, a má alimentação, ela vai além do oferecimento excessivo da alimentação, como também a falta de regra na hora de alimentar esse animal, certo? Isso, porque o melhor alimento para o animal é a ração. Então, não adianta você apenas fornecer a ração e colocar à vontade a quantidade que o animal quiser ingerir. Ele tem que ingerir, sim, numa quantidade ideal para ele, bem controlada. Tá. Então, deixar, por exemplo, uma vasilha à disposição ali durante todo o dia não é uma conduta ideal? Não é indicado. Na própria embalagem, ele mostra a quantidade que o animal tem que ingerir por dia. Então, se o animal ele tem o costume de comer diversas vezes por dia, você coloca a quantidade de ingestão diária dele somente e se acabar a raçãozinha dele, aí ele só vai comer no outro dia. Tá. Essa disciplina, então, é importante. É bastante disciplina. Certo. E, no caso, existem outros fatores que podem desencadear a obesidade nos animais? Sim, existem. Tem também o fator genético, a castração também, porque tem variação dos hormônios, ela predispõe, sim, à obesidade. Mas o fator genético, umas raças como o Labrador, Golden Retriever e a castração, eles vão predispor à obesidade. O que vai determinar a obesidade neles em si é a má alimentação. Ah, certo. E então também não é tem fator determinante, castrou, engordou, não é isso? Não é determinante, é sim, a pessoa ela acaba dando mais alimento para o animal. Certo. E a gente tem uma pergunta aqui de um telespectador, o Pablo Pessoa, de Mauá, São Paulo. Muito obrigada, Pablo, pela sua pergunta. Ele diz o seguinte: notei que após a castração, meu gatinho engordou. Esse fato pode estar relacionado com a cirurgia? Então, como eu citei, uma predisposição. O que acontece? O proprietário, às vezes, ele entende o benefício da castração, mas, ao mesmo tempo, ele se culpa pelo fato dele ter castrado o animal. E quando o animal ele volta da cirurgia, na tentativa de agradar, novamente, ele fornece uma quantidade demasiada de alimento. É isso que vai determinar a obesidade no animal, não a castração em si. Tá, então nesse caso, uma vez que o meu animal é castrado, o acompanhamento médico é feito, tudo mais, eu tenho que aliar com essa alimentação adequada, porque normalmente, pelo bichinho ficar mais debilitado num período ali, a gente tenta dar o amor, né? Então, é que assim, quando castra, o animal ele fica com o apetite um pouco aumentado, mas tem que ter um controle, é igual uma criança. A criança, se deixar, ela vai comer o tempo todo. Então, você tem que ter um controle da dieta do animal. E quais os prejuízos? A gente conhece os prejuízos da obesidade nos seres humanos. Nos animais, são os mesmos prejuízos? São bem parecidos. Os animais, eles também sofrem com problemas de colesterol, triglicérides, pressão alta, diabetes, problemas de articulação de joelho, coluna. Os animais também têm AVC. Então, praticamente são os mesmos problemas que tem. No humano, os animais também têm. E a gente está vendo algumas fotos, especialmente ali alguns gatos
bem Bem obesos, obesos. né? E é interessante porque, assim, gato, às vezes, ele tem uma rotina de atividade, de exercício, até maior, mais intensa do que um cachorro. Aham. Então, a gente não pode também privar o animal disso, desse instinto de movimentação. Não, não, ele tem de que praticar ação. exercício, é fundamental. Certo. Ainda mais os gatos. Os gatos, eles são mais noturnos. Então, tem brinquedos que você põe, que são lasers automáticos, e você deixa ligado, ele fica brincando. Isso ajuda. Ajuda. Aí também os gatinhos obesos gente. são mais porque os gatos, eles têm predisposição a comer o dia inteiro. É diferente do cachorro, que a gente limita 2 vezes por dia. Tá, Só que os proprietários colocam ele demasiado. O gatinho come tudo, eles enchem o potinho de novo. entendi. Aí ele come tudo, vai enchendo. Tem que colocar a quantidade por dia para ele só. Certo. Então, assim, não, o problema não é deixar à disposição, é você reabastecer É aquela você ficar alimentação. reabastecendo. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta. Márcia Regina, de São Paulo, capital. Muito obrigada, Márcia, pela sua pergunta. Ela mandou seu recado pelo vidaplena@boavontade.com. Você pode fazer da mesma forma ou então ligar para o 0300 10 07 940. Ela diz o seguinte: devo complementar a alimentação do meu animalzinho com frutas, verduras e até mesmo líquidos como leite? Então, a ração industrial, ela é desenvolvida os anos de estudos para ter uma quantidade de nutrientes ideal para o animal, para cada espécie animal. Então, ela é a mais balanceada. Não há estudos que comprovem o benefício do fornecimento de frutas, legumes e verduras. Vamos lembrar que o animal é como a gente, ele tem uma quantidade ideal de calorias por dia. Tudo que você fornece fora a ração são calorias a mais. Por exemplo, frutas, ela tem açúcares, legumes e verduras também engordam. E outro, o que você citou também, o leite, tem animal que, como humano, tem intolerância à lactose. Então, tem casos que o animal ele fica com alterações intestinais, tem que ser internado e tem que entrar para um tratamento médico. Certo. Por isso que a ração é sem A dúvida o ração melhor é o alimento. essencial. E aí eu pergunto sobre essa questão, Marcela, porque eu vejo muitas pessoas dando alimentação igual a de humanos para cachorro. Muitas vezes alguns alimentos, até que nós mesmos temos que tomar cuidado na ingestão, como doces, chocolates. Quais os perigos desse tipo de coisa para a saúde do animal e desencadeador aí da obesidade? Então, o chocolate também é outro alimento que é tóxico para o animal. Na indústria pet, eles desenvolvem, não para o benefício do animal em si, mas sim para os olhos do proprietário, Certo. diversos tipos de petiscos. Então, tem chocolates que não possuem substâncias tóxicas, que são basicamente mais gordura, não vai cacau, nada. Todos esses petiscos é tudo caloria extra, é tudo para os olhos do proprietário, e não para o benefício do animal em si. Então, se eu quero oferecer um produto desse, eu tenho que reduzir na quantidade de ração, por exemplo? Isso, tem que reduzir um pouquinho a quantidade, porque está dando calorias a mais. Para você não ter essa É, para não ter esse sobrecarga. excesso. Então, mas o ideal assim, é fornecer mais a ração mesmo, evitar o fornecimento de petisco diário. Certo. E, doutora, a senhora percebe, por exemplo, de que maneira acontece que o envelhecimento ele também tem relação com a obesidade? É natural que um cachorro e um gato, quanto mais velho, mais gordinho vai ficando? Sim, porque como os humanos, as pessoas idosas acabam se tornando mais sedentária. Ela não tem mais ela não consegue exercer as mesmas atividades que uma pessoa jovem. Então, o metabolismo dele fica mais lento. A ingestão de caloria de um cachorro idoso é muito menor comparado com um cachorro filhote, que é mais ativo. E hoje no mercado tem sim rações próprias para animais idosos, com a quantidade de fibras, nutrientes, tudo próprios para eles. Certo. Bom, mais uma pergunta aqui de telespectador no programa Vida Plena, a Solange Abreu, de São José dos Campos, São Paulo. Muito obrigada, Solange, pela sua pergunta, inclusive todos que nos acompanham pela Boa Vontade TV no canal 11, nos acompanhando ali na região de São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba. Um nosso abraço a todos vocês. Participem aqui do nosso programa. Ela quer saber quantas vezes na semana devo oferecer ossinhos para o meu cãozinho roer. Eles podem causar obesidade? Sim, o ossinho, as bolachinhas são tudo petiscos. Eles, apesar deles colocarem na embalagem que é 100% couro bovino, não é só 100%, porque eles têm que colocar aditivos para atrair o paladar do animal. Vamos citar, por exemplo, uma criança. A criança a gente não pode dar todo dia para ela iogurte, chocolate, salgadinho, senão a criança vai ficar obesa. O animal é o mesmo ponto de vista. Tem que fornecer os petiscos em dias esporádicos, como por exemplo, num dia do final de semana, um dia que você ficou o dia inteiro fora, você quer dar um agrado para ele. Não todo dia, diversas vezes por dia, fornecer o petisco. Certo. E a atividade física, a gente falava
que ela é importante para o controle do peso do animal. Essa atividade ela deve acontecer de que maneira, quantas vezes por dia? Então, a atividade física, a função dela é acelerar o metabolismo, como o nosso. Como uma pessoa sedentária, o animal ele tem que iniciar a atividade física gradativamente, começando com 5 minutinhos, 2 vezes por dia e aumentando gradativamente. Certo. Lembrando também que animais que têm problema em articulação, coluna, existem esteiras na água, existem natações, outros tipos de atividades que podem ser efetuados. E lembrando também que, tirando o benefício para evitar a obesidade, hoje os animais, por viverem em confinamento, presos dentro de casa e do apartamento, eles acabam ficando muito estressados. Então, traz um benefício psicológico também para o animal ao passeio ao parque ou até à praça. E também tem que tomar os mesmos cuidados que nós tomamos. Passar protetor solar em cachorrinho que tem a pele clara, cuidado com o asfalto para não protetor queimar. eu passo no pelo mesmo? É, no focinho. Tem animal que ele tem o narizinho branco, então tem predisposição a câncer de pele, igual a gente. Então, você tem que passar protetor próprio, cuidado com o asfalto para não queimar a patinha. E sempre começar bem devagarzinho para aí você saber o limite do seu animal. Perfeito. Não esforçar demasiadamente. Exato. Bom, gente, é importante nós falarmos disso. E a senhora mencionava, doutora, essa questão do estresse que os animais estão vivendo diante da condição de vida mesmo, muitas vezes trancados em casa e tudo mais. Isso também pode ser um fator desencadeante aí da obesidade, uma vez que o estresse pode levar a uma alimentação mais compulsiva e tudo mais? Sim, porque se você deixar a alimentação o dia inteiro fornecida para ele, sem ter um controle na quantidade, ele vai estar ocioso. Então, ou ele vai acabar fazendo brincadeiras, comendo tapete, aí ele vai, come um pouquinho de ração, ele fica ocioso. Então, é igual uma pessoa ociosa em casa. Ela não tem muita atividade para fazer, então ela come. acaba comendo. É verdade. Agora, uma vez que o meu cachorro, o meu gato está obeso, qual deve ser a minha postura? Então, primeiramente tem que procurar um profissional qualificado, endocrinologista, porque não é simplesmente você diminuir a quantidade de ração. Certo. Porque se você diminuir a ração, você vai estar diminuindo a ingestão de nutrientes. Aí ele pode ter um problema de saúde. Pode ter problemas de pele. Então, a gente fornece rações específicas para tratamento de obesidade, na quantidade calórica ideal. Certo. E é tudo feito um monitoramento. O animal também, é que nem a gente não pode emagrecer muito rápido. Então, é feito um monitoramento a cada 15 dias para ele emagrecer. Perfeito, bom. E é importante que a gente tenha essa responsabilidade, esse cuidado. Nosso amor pelo bichinho se disponibiliza, se mostra não só no oferecer os produtos, mas nessa manutenção da saúde, para que durante toda a sua vida ele tenha qualidade de vida. É fundamental isso. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.